Começa agora o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre direito digital. A gente sabe que os crimes, as invasões pela internet vêm aumentando a cada dia. Agora, o que fazer quando somos ofendidos pela internet? Você confere aqui no Fórum Legal. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o Dr. André Kiyoshi de Macedo Nodeira. Ele é advogado, especialista em direito digital e telecomunicações, membro da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB São Paulo. Olá, doutor André, seja bem-vindo ao Fórum Legal. Boa tarde, Andréia. Doutora Andréia, perdão. Agradeço o convite da Sintoresp. Estou à disposição. Doutor, vamos começar com a definição de direito digital, para as pessoas entenderem o que significa. Bom, o direito digital, como todos nós sabemos, é uma das mais novas áreas do direito, se não for a mais nova. Para entender melhor o que é o direito digital, nós temos que retornar até a época da Guerra Fria, onde havia aquela competição entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem seria a maior potência mundial, né? Então, para que eles utilizavam a internet naquela época? Eles utilizavam a internet para manter a comunicação sobre os ataques dos inimigos e como um meio alternativo em caso de destruição dos meios de comunicação na época, né? Quer dizer, mas aqui a gente estava longe disso ainda. Sim, Bem longe. sim. Eu acredito nessa tese que ela foi criada para fins militares. Né? Também tem uma outra corrente que fala que ela foi criada para fins acadêmicos, né? Mas eu opto pela dos fins militares, né? E agora a Lei 12.737 de 2012. Sim. O que significa essa lei? Bom, essa lei era uma lei que foi muito desejada pelos operadores do direito, pelos magistrados, pela lacuna existente no Código Penal. Porque como o nosso Código Penal é muito antigo, ele é de 40, então tem muitas lacunas, principalmente a tipificação criminal, né? E no caso agora dos delitos informáticos. Mas assim, qual foi o marco civil mesmo, aqui no Brasil, do direito digital? O marco civil do direito digital no Brasil acredito que foi a vinda de grandes empresas de internet, principalmente as americanas, como o Google, né? Então, acho que a gente pode considerar isso daí como um marco na internet no país. Que aí foi havendo essa necessidade de regulamentar. Sim. Mas aí, então, essa lei de 2012 que ela veio regulamentar essas lacunas, só em 2012 que aconteceu? Correto. Então, como o direito digital ele é muito recente, não existia essas tipificações no Código Penal, então brigou-se muito para elaboração de leis para regulamentar o setor, né? Então, e ela saiu após o caso que teve com uma atriz, né? E que ela foi exposta, subtraíram fotos dela, ela foi chantageada. Então, foi aí que teve essa comoção, né? Então, a partir daí que a gente pode dizer que houve realmente uma punição, é isso? Sim, porque a partir do momento que foi sancionada a lei, que entrou em vigência em abril do ano passado, aí ficou melhor para regulamentar a parte da informática. E a gente percebe também a eficácia que são as redes sociais. Sim. Na questão de reclamações de consumidores, por exemplo. Comprei lá um produto, ele
nossa, não funciona, não atende toda a especificação, eu vou lá, eu posto na internet. Agora, o internauta deve ter cuidado, não é, doutor? Com isso, ao postar ofensas, por exemplo? Sim, sim, correto. Porque ao fazer postagens, sendo positivas ou negativas, elas podem trazer repercussão para a imagem da empresa, né? E é sempre bom ter cautela com o que você escreve, porque de repente você pode ser punido civilmente e criminalmente, né? Quais são os tipos de crime que essa pessoa pode se enquadrar? Ó, dependendo do caso, em caso de ofensas a pessoas, em postagens como, por exemplo, o Facebook, podem ocorrer crimes de calúnia, de difamação e até os mais graves, que é o caso da injúria, né? Muita gente confunde calúnia, injúria e difamação. Diz pra gente assim, qual a diferença de uma e de outra, em termos de exemplos? Em termos de Calúnia, por exemplo. Quando eu cometo a calúnia? a calúnia, caluniar alguém é quando você imputa um fato criminoso, né, tido como um crime. Então você fala, ó, o fulano, tal fulano é criminoso, é um bandido. Então você está caluniando a pessoa, né? Agora, no fato da, Da injúria, por exemplo. da injúria, a injúria vai mais contra a honra da pessoa, né? As crenças, algo do gênero, né? Você criticar o indivíduo por ele optar pela religião A ao invés da B, ou por causa de cor, ou por causa de, sei lá, Time não, né, doutor? time não, time tá Vamos deixar excluído, bem claro que time não. time não, Não está enquadrado aí. não dá não. Agora, e a difamação? A difamação é quando você imputa algo como assim, vou usar o exemplo, você é burro, né? Você tá é contra, É uma dignidade, sim, né? seria contra a dignidade da pessoa. Agora, bom, então, vamos supor, o internauta está lá, ele posta uma dessas três situações. Sim. O que a outra pessoa que está recebendo a mensagem pode fazer? Então, o que eu aconselho é que a pessoa, a partir do momento que ela se sentir ofendida pelas redes sociais, que ela procure a quarta delegacia de crimes informáticos, que é a quarta DIG, que fica ali no DEIC. Atualmente nós só temos essa delegacia Em São Paulo em é a São única Paulo. que cuida de crimes eletrônicos, né? Então aí ela vai até lá e relata o fato. Sim, se possível, ela pode fazer um print da tela, né? Caso ela opte também, ela pode chamar um funcionário de algum cartório para ele lavrar uma ata, né? Reduzir a termo o que ele está vendo na tela, para que isso daí seja para instruir o inquérito policial também, né? E aí depois da delegacia, aí o processo pode ir ao fórum, virar um Sim, processo judicial. sim, pode virar um processo criminal, como também ele pode virar também a responder civilmente, né? Porque, de repente, quem fez essa imputação pode ser um menor, que ele pode cometer um ato infracional e ele pode ser protegido, entre aspas, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas quem vai responder civilmente são os pais, né? Agora, doutor, qual a pena para cada um desses crimes? A, É. a pena... as penas variam, elas variam de 3 meses de detenção até 8 anos de reclusão. Então, tem uma variação muito grande, né? E a pessoa jurídica, ela pode ser vítima também? Sim, ela pode ser vítima também, porque é aquilo que nós comentamos. Caso seja feito um comentário maldoso, denegrindo a imagem da empresa, isso aí pode repercutir negativamente. Ela pode perder espaço no mercado, perder clientes, né? Então ela pode buscar essa reparação civilmente também.
Então, vai um alerta aí, não é, doutor, para quem está assistindo, que Claro. se houver uma reclamação contra uma empresa na qual ele comprou um produto que não funciona, enfim, colocar com Sim, bastante, com né? muita prudência, Claro. cautela, se possível entrar em contato com o saque da empresa, que todas as empresas disponibilizam um saque, né, o serviço de atendimento ao cliente, e lá relatar o seu problema, ao invés de postar no calor, no momento assim, de uma forma agressiva na internet, porque isso daí ela pode responder civil e criminalmente também. E a gente sabe que as empresas acabam respondendo porque não é interessante para elas Sim, ter uma sim. reclamação dessas aí nas redes sociais, não é, doutor? Sim, porque a maioria das empresas, elas têm um departamento que cuida de mídias sociais. Então, elas estão atentas a tudo o que está acontecendo. Se houve uma postagem positiva, um comentário, um elogio, ou como se houve alguma reclamação. Então, eles já tentam entrar em contato imediatamente com o cliente para poder sanar o problema. Quer dizer, como antigamente a gente não tinha essa questão das redes, ia para a justiça, abarrotava a justiça de processos, Sim, sim, sim. já era mais complicado, não é, doutor? Correto. Agora, é aquilo lá. O que eu recomendo é ter muita prudência, né? Não pode ficar nervoso, falar, a empresa prometeu, não me entregou, o produto veio quebrado, eu vou colocar isso nas redes sociais, eu começo a xingar, denegrir a imagem, e isso pode ser prejudicial ao A usuário ele da mesmo, internet. né? De Isso. repente vai resolver um problema e E vai arruma arrumar outro, não outro, é, maior doutor? ainda. Agora, na sua opinião, as leis atuais referentes aos crimes de internet, elas são eficazes? Ou ainda são necessárias grandes mudanças? Sob o meu ponto de vista, eu acredito que elas são eficazes sim. O que eu penso é que as penas elas poderiam ser mais severas. Então, em razão das penas serem mais brandas, às vezes a pessoa acaba até correndo risco. Mas se fosse algo assim, uma punição mais severa, eu creio que as pessoas pensariam não 2, mas 3 ou 4 vezes antes de colocar qualquer coisa na internet. Você acha que na questão mesmo da pena, é isso? Sim, só com Da relação à pena? pena, porque é o que eu falei, eu acho que tudo, as penas, assim, o Código Penal brasileiro, eu acho que ele é muito brando, ele é muito leve com determinados delitos, né? E com relação aos crimes de internet também, eu acho que eles poderiam ser um pouco mais severos. Mas não é um crime afiançável, é, doutor? Sim, dependendo do crime, ele é afiançável. Então, por isso, é necessário mesmo. Sim, é a questão da prudência. E essa questão aí do reflexo numa indenização, por exemplo? Isso acontece muito? Sim, há casos até que nós temos do cyberbullying, né? Porque na nossa época não existia essa coisa de bullying, né? Hoje é muito divulgado o bullying e também tem o cyberbullying, né? Que é aquelas ofensas, aquelas agressões que ocorrem dentro da rede. Então, é aquilo que eu falei, tem que tomar muito cuidado porque tem muitos entendimentos, tem jurisprudências que falam que a pessoa que fez esses comentários agressivos ou o que for, eles acabam com o dever de indenizar. Doutor, obrigada pela presença aqui no programa. Não, muito obrigado, eu que agradeço. O Fórum Legal fica por aqui. Quer rever o nosso programa? Acesse o site sintoresp.com.br ou no youtube.com/sintoresp, canal Fórum Legal. Quer mandar um e-mail para a gente? Mande no programa forumlegal@sintoresp.org.br. Curta nossa página no Facebook, Andréa Fórum Legal, e no Twitter, @Fórum Legal. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você e até a próxima.